cumprimentamos a todos nossos queridos e amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós iniciamos um novo trimestre, esse trimestre de lições bíblicas de 2019, iremos estudar o terceiro trimestre, aonde tem como tema a mordomia cristã, onde está estampado aí o tema como o tempo, os bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas de Deus que nos tem dado. Então, meus amados irmãos, desde já agradecemos a Deus em primeiro lugar por mais a vida que o Senhor tem nos concedido e louvamos a Ele por tudo que o Senhor nos tem dado, seus bens espirituais e os bens materiais que são do nosso Deus. Então, como administradores, o mordomo, que é o título de todas as lições que vão ser ministradas, certo? Relacionado à mordomia. Então, temos que aprender na aula uma didática com o uso de técnica e trazendo objetivos que serão de orientação eficaz aos alunos de acordo com as lições que vão ser ministradas. Então, nós temos que trazer o assunto para as nossas salas de aula. O que é isso? Fazer discípulos e não meros espectadores, não meras pessoas que vão simplesmente à aula, mas pessoas que venham a amar o estudo, venham a gostar, viver o estudo. Então, a Bíblia nos ensina que Jesus disse que temos que fazer discípulos, porque o discípulo ele permanece. Nem todas as almas que vão a Jesus, elas continuam seguindo a Jesus. Só os discípulos que continuam amando, seguindo, servindo ao Senhor. Então, o maior volume que nós temos que aprender em um menor tempo, que é um objetivo muito oportuno nesta hora de ensino sobre a mordomia. Temos que ter um grande aprendizado em um menor tempo possível. As 13 aulas que vai ser abordado o tema principal, a mordomia cristã, logo na lição de número 1, a gente já percebe a introdução de todas as aulas no assunto. Então, é um trimestre que vai tratar de famílias, igreja local, adoração, dízimos e ofertas, trabalho, tempo, finanças, obras, tanto sociais como as obras de Deus, feitas na igreja. Então, nós temos que tratar sobre a terra, a mordomia de uma forma fiel, conforme está na lição 13, o mordomo fiel. Então, tudo isso está dentro exatamente do tema, ou da temática, mordomia cristã. Então, o homem, sendo ele a coroa prima da criação de Deus, é daqui que vai sair exatamente a administração de bens espirituais e bens materiais. Por quê? Porque Deus é o dono de tudo. Foi Deus quem fez o espírito humano, a alma humana, o corpo humano. Com isso, o homem, ele foi criado como ser psicossomático. O que é isso? A parte do soma é a parte do corpo. A parte do psique é a parte espiritual, onde engloba espírito e alma. Isto vai funcionar porque Deus vai lhe dar bens. E esses bens serão talentos que serão trabalhados no próprio indivíduo para o bem dele mesmo, amar a si próprio, ok? E depois amar o próximo. Depois nós temos os bens materiais dentro do contexto terra, onde o homem tem um corpo que vai trabalhar em função daquilo que ele come, que ele bebe. Então, as funções que o corpo exerce para que ele tenha um bom funcionamento na sua saúde, na sua família, tudo isso é uma mordomia. Ou seja, ele foi criado por Deus como coroa prima da criação.
de onde ele deve atuar de uma forma honesta, fiel, consigo mesmo, com o próximo e com todos. Então, meus irmãos, a lição de número 2 vai tratar sobre a mordomia do corpo. A mordomia da alma vai ser tratado na lição de número 3. Então, serão assuntos muitos visíveis, muitos vistos ao longo destes anos de escola bíblica, e que este tema é bastante atual. Por quê? Porque nós vamos estudar um tema em que Deus requer o bem-estar do homem, da família, da sociedade e no geral. Com isso a gente percebe que logo na lição de número 1, que nós vamos falar agora, que é a mordomia cristã, que tem como texto base Lucas 12, versículo 42 ao 48, onde nós vamos ver os objetivos gerais da lição. Quais são os objetivos gerais? Mostrar que Deus é quem confia os seus bens, sendo Ele o dono de tudo, como o Adonai, o Senhor, entrega na mão dos seus filhos a mordomia, ou seja, uma maneira de o homem cuidar dos bens do seu Senhor. Então, esses bens, ele vem de uma forma espiritual, a gente vai tratar isso mais à frente, e de uma forma material. Então, teremos que estudar os conceitos, ou seja, o que é o conceito espiritual e o conceito material da mordomia cristã. O comentarista deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovato, líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, em Rio Grande do Norte. Hoje nós vamos fazer uma introdução bem rápida a respeito desse tema da lição de número 1 do terceiro trimestre de 2019. A introdução vai falar dos bens espirituais e dos bens materiais, que são recursos que devem ser desfrutados neste mundo, ok? Então, os bens espirituais são recursos que Deus dá para ser ministrado na igreja, e os bens materiais são bens que devem ser desfrutados neste mundo. Então, nós observamos o seguinte: o significado de mordomia, de uma forma bem simples, o administrador da casa. Sendo ele o administrador da casa, então é nele que está a função maior, é nele que está as diretrizes, é nele que saem as leis. Então é ele que recebe do dono o potencial de governar a casa. Assim como aconteceu com José no Egito, que foi governador do Egito. Então ele foi colocado como um mordomo daquele lugar. Assim como aconteceu lá quando ele foi o mordomo da casa de Potifar, melhor, ok? Ali ele realmente cuidou de todos os bens do seu patrão. Então veja, meus queridos irmãos, houve uma mudança, sim, de uma forma tão repentina, porque Jesus, ao contar a história, certo, do mordomo fiel e prudente, de acordo com Lucas 12, versículo 41 ao 48, anteriormente a esse texto, Jesus estava contando estava falando do pai de família. E depois ele trata do mordomo fiel e prudente. Então, nesse particular de mudança, Pedro percebe que outros não perceberam a mudança de o quê? De assunto. Pedro já havia recebido as revelações de Deus, porque o Pai o ajudava, Pedro, nas revelações. Jesus havia dito, foi o Pai quem revelou. Então, nesse particular, foi Pedro quem fala. É Pedro que questiona, dizendo: Senhor, o Senhor está falando agora para nós ou para todos? Por isso a importância de estudar os textos que fala sobre parábolas, que vai falar sobre a mordomia, como é o tema de hoje. Nós temos que perceber qual o contexto que Jesus está falando. Ele está falando para quem? Para mim ou para todos? Então Pedro, ele teve esse cuidado ao perguntar se era para nós, para os discípulos, ou no geral para todos.
ou até mesmo de uma forma específica para a nação de Israel. Então, Jesus ele deixou de falar do pai de família anteriormente à parábola exatamente do mordomo fiel e prudente. Então, o mordomo fiel, ele representa o quê? Ou quem? Você já parou para pensar? Quem é o servo fiel e prudente? Esse que Jesus colocou e estabeleceu sobre todos os seus bens. Veja, meus queridos. O mordomo representa um corpo ministerial, ok? Por quê? Porque está escrito que ele foi colocado sobre todos os seus servos. E qual era a missão? A missão era exatamente entregar o quê? Pão. No tempo apropriado. Então tinha um tempo, lembra da capa da revista? Eu tenho uma Bíblia, uma Bíblia, por baixo uma mão, ok? E tenho uma árvore, tem o tempo, relógio simbolizando o tempo, e tem uma casa. Então, nessa simbologia, Deus sustenta por meio da palavra, ok? Através dos dons, certo? Espirituais e físicos, dentro do tempo estabelecido por Deus, para que ele seja um mordomo fiel na casa de Deus, ou na sua própria casa, ok? De uma forma espiritual, de uma forma física. Então são os dons que está embutido na planta, que tem um tempo determinado por Deus para ele atuar. Se ele não atuar dentro do tempo estabelecido, ele é infiel. Então há um tempo, uma correria, para que ele estabeleça a vontade do seu Senhor. Por isso que a gente vai ver que aquelas pessoas que não procuram saber a vontade do seu Senhor, mesmo sem saber, ele vai ser castigado. Vocês vão ver dentro da conexão da parábola da mordomia, ou do tema mordomia. Então a missão do servo era receber pão a seu tempo. E que pão é esse? A medida de trigo, que é a palavra de Deus. Então prossegue, continuando nós hoje ministrando na igreja, certo? Porque o mordomo fiel e prudente representa um corpo ministerial. Por quê? Porque ele vai dar pão aos seus servos. Então ele tem que ser fiel no tempo que foi proposto para ele entregar o trigo, o pão para os seus servos. Ok? Então, meus queridos, de acordo com Lucas capítulo 12, versículo 45, há um falso mordomo. Isto é, há um mordomo infiel. Com isso, representa de uma forma contrária o quê? O que estamos explicando. Existe o mordomo fiel, um corpo ministerial fiel, e existe um corpo ministerial infiel. Vocês vão ver. Por quê? Porque aquele que é infiel, ele descrê na vinda de Jesus. Como ele descrê na vinda de Jesus, então como ele vai prestar conta com o seu Senhor? Se ele não crê na vinda de Jesus, se ele não crê que o seu Senhor vai voltar. Então Jesus está voltando de uma forma iminente, mas aquele que é fiel crer, mas o infiel descrer. E se ele descrer, o que é que ele vai fazer? Esse mordomo infiel, ele vai espancar, de acordo com o texto, os criados e as criadas. Ele vai espancar os obreiros e a sua própria congregações, suas igrejas relacionadas a ele próprio. Então esse corpo ministerial infiel, que descrê na vinda de Jesus, ele é um espancador. Ele, ao invés de dar alimento, ele é um glutão, ele vai comer o alimento. Ele vai começar a comer o pão, este pão que ele deveria dar aos seus servos. É o contrário do que acontece do que é fiel. O fiel pega o pão e entrega aos seus servos.
ok? Mas o infiel, ele começa a comer o próprio pão. Com isso, ele é glutão. Por quê? Porque o infiel, mordomo, ele faz farra. Com isso, na sua farra, ele se embriaga com vinho que pertence à mesa do Senhor. Então, o fiel, ele entrega o vinho na mesa do Senhor para os seus servos, porque é um corpo ministerial que serve aos servos. O infiel, ele pega o vinho que pertence à mesa do seu Senhor e se embriaga. Este é o infiel. Então, ele se embriaga com o próprio vinho que pertence à mesa do seu Senhor. Com isso, qual o retrato aqui? O retrato de hoje é que há muitos obreiros que são infiéis, mordomos infiéis, que ao trabalhar com os servos, entregando o pão no tempo certo, o que é que eles fazem? Confraternizações, convenções, eles estão nos restaurantes mais refinados da sua região, ele quer realmente comer e beber. Ele não está aí para a prestação de conta na vinda do Senhor. Então, a recompensa vai vir. Quando? Na vinda do seu Senhor. Isto é, para os fiéis, no arrebatamento da igreja, e para os infiéis, na vinda gloriosa do seu Senhor. Quem quiser ser servido, ok? Ele tem que ser achado fiel. Porque o Senhor, ele vai promover o servo fiel, e assim o próprio Senhor vai exatamente servir ao seu servo fiel, dentro do tempo oportuno. Todos nós fomos chamados para ser um verdadeiro mordomo fiel. Com isso, como garçons que preparam a comida para entregar no tempo próprio, servindo aos servos. Hoje, se nós não fazermos isto, o que é que vai acontecer? Por outro lado, se formos infiéis, vão nos encontrar nos restaurantes, nos bares, sempre comemorando a desgraça de um irmão, sempre falando mal de um colega de um ministério, sempre tratando na mesa dos escarnecedores, dos fiéis e verdadeiros servos de Deus. Com isso, a recompensa virá dos servos mordomos infiéis, junto com os próprios infiéis. Ok? Então, o servo, ele deve conhecer bem o gosto, a vontade boa, perfeita e agradável do seu próprio Senhor. Ele tem que se preparar, cumprir a vontade do seu Senhor. Caso contrário, sendo infiel, ele vai receber açoites. Ele sendo infiel, os açoites virão de uma forma de quê? De agulhas, quando ele está hospitalizado. Quando ele está hospitalizado, vai sofrer raio laser, vai sofrer uma medicina pesada, ele vai receber açoites. O mordomo infiel, ele receberá UTI e muitas outras chibatadas. Terrível a vingança do seu Senhor. Mas aqueles servos que não fazem a vontade do seu Senhor, que são mordomos, mas que se mostram infiéis, estes que se dizem, não conheço a vontade do meu Senhor, este vai receber, não será imune dos açoites. Não adianta dizer que não conhecia a vontade do seu Senhor, porque o seu Senhor vai dizer, porque você não procurou conhecer, porque você não procurou saber a vontade do seu Senhor. Então virá muitos açoites, ok? Para o infiel e para os que conheceram, para os que não conheceram, virá açoite, mas virá poucas chibatadas em relação ao infiel. Lucas 12:47 registra esta atitude do seu Senhor. Então, o que é que acontece? Deus, ele mostra que ele faz exatamente
com que os açoites, as chibatadas apareçam, porque a intenção de Deus é salvá-lo antes que a sua vida pereça. É uma forma de tentar salvar em vida. Então, por quê? Porque muito lhe foi confiado. O pão e o vinho lhe foi confiado. A palavra e o ser cheio do Espírito Santo lhe foi confiado. Então, Deus faz de tudo, mesmo assim, sendo infiel, trazendo chibatadas, açoites, para que ele não venha realmente morrer sem perder, ou seja, venha morrer e perder a sua salvação. A mordomia, ela é encontrada na parábola do servo ou do mordomo infiel. De acordo com Lucas 16, versículo 2 ao 4, nós temos o seguinte: o serviço que nós vamos ver agora, desse servo infiel, que o livro de Lucas, ele estuda vários comportamentos de pessoas ricas. Então o texto de Lucas 16, versículo de 1 ao 2, é estudado o comportamento de um mordomo, certo? Que servia a um rico. Então, nós vamos ver o serviço a Deus e o comportamento deste mordomo em relação aos homens. Então, no texto, nós vemos que este mordomo foi acusado de infidelidade, de dissipar os bens do seu senhor. Qual foi o aviso que veio? O aviso prévio foi que o mordomo deve prestar contas do seu trabalho. Em Lucas 16, versículo 3 ao 9, nós temos a preocupação do mordomo com o seu futuro. Então, qual foi a preocupação que ele teve? Ele disse o seguinte: rapaz, vou ser despejado da casa. Então, cavar é um novo emprego, mas eu não posso, porque é muito pesado. Tem um problema de saúde na minha coluna. Então, ele pensou, e pedir também eu não posso. Então, não posso mendigar, porque é vergonhoso, pois no último serviço que eu tinha, era bem visto, era honroso. Então o mordomo, ele meditou e pensou, o que eu vou fazer? O que a Bíblia mostra é que ele procurou dívidas antigas com os clientes, os que devia ao seu senhor. Então ele começou a considerar essas causas que já na sua mente já estavam perdidas, mas que ele pensou, eu vou tentar recuperar partes dessas dívidas, porque assim eu levo para o meu senhor e eu consigo fazer com que os clientes sejam favoráveis a mim pelo desconto que eu vou dar. Então a Bíblia mostra que ele pensava, como é que eu vou ser recebido na casa dos clientes? Como é, se eu for despejado daqui, como é que eu vou ser recebido? Então ele pensou no plano, vou cobrar parte da dívida, vou levar os clientes a ficar devendo um favor. E foi o que aconteceu. Chamou os devedores do seu senhor, e o primeiro que devia 100 medidas de azeite, em torno de 3.700 litros, ele deu desconto de 50 medidas de azeite. Então, ao perder o azeite outrora, e agora com desconto de 50%, ou seja, com desconto de metade, o dono ficaria satisfeito porque recebeu a metade e o cliente deveria um favor ao mordomo. Que coisa! Então esse mordomo, mesmo acusado de infidelidade, veja o texto, que o seu senhor vai o considerar como prudente. Então ele deu desconto. E assim a gente percebe o seguinte, o segundo devedor, ok? O que é que esse mordomo estava fazendo? Já que ele pensava que ia ser despedido, porque ele foi acusado de infidelidade, de não tratar bem os bens do seu senhor, então ele pensou
em fazer algo que alguém pudesse dever favor a ele. Glória a Deus. Então o mordomo estava semeando favores que jamais são pagos. Favores ninguém paga. Então, ao outro devedor, este devia 100 alqueires de trigo, isto é, 37.000 litros de trigo. Ele deu desconto a este cliente de 20% de desconto do trigo devido. Então veja, foi 20% de desconto. Estes 20% de desconto vai voltar em favores que jamais poderão ser pagos. A lição, ela mostra que nós devemos recuperar 80% da parte do trigo. Glória a Deus. Então, a mordomia que está sendo estudada está ligada ao ensino de que o homem ele deve cuidar bem do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Por quê? Porque o homem ele tem que ter maturidade, ele tem que ter experiência, ele tem que evitar muito erro e procurar muitos acertos. Ele tem que errar menos, mas acertar mais. A mordomia cristã nos leva para isso. Nós temos que acertar mais e errar menos. Então, vejamos, o mordomo que foi acusado de injustiça, ele foi prudente. Por quê? Ele preparou o que caminho, mesmo com a sua saída, mas como ainda administrador, ele preparou o quê? O seu próprio futuro. Então, veio o seu senhor e o elogiou, dizendo: mesmo sendo infiel, você atuou com prudência. Ok? Porque ele ouviu falar que ele era infiel. Então, o texto mostra que havia rumores da sua infidelidade. Uma acusação. Os filhos de Caim deste mundo, que representam os infiéis, são os mais prudentes em negociar do que os justos. Então, qual é a mensagem do capítulo? A mensagem é: faça amigos, faça discípulos, ganhe almas nesta vida, pois a prestação de contas será nos tabernáculos eternos. Temos que pegar o nosso dinheiro, os nossos bens nesta vida e levar aos pés daquele que nos ensina a fazer o bem a todos. Ok? Então precisamos mudar, porque mesmo toda a riqueza deste mundo sendo sua base de injustiça, mas nós estamos no reino, nós temos que mudar esta forma de atuação de injustiça nos bens alheios que são do nosso Senhor. Nós estamos no reino, e o exemplo maior disso é o próprio Jesus na sua linda mensagem, quando ele fala deste rico de uma forma negativa. Por quê? Porque aqui está mostrando que este rico desprezou a oportunidade de fazer amigos. Este é o sentido moral desta mensagem que está sendo estudada. A mensagem é que nós temos que fazer amigos, temos que fazer discípulos, assim como o próprio Lázaro que jazia à porta daquele rico. Então Lázaro era uma grande oportunidade para aquele rico de ser recebido nos tabernáculos eternos, porque Lázaro foi tido como mendigo, mas ele era um verdadeiro missionário, conforme a gente vê o texto. Então Lázaro sempre aparecerá na nossa vida. Esta será uma oportunidade de você mudar o seu futuro. Por quê? Porque nós temos que cuidar, mostrar benevolência ao Lázaro da nossa vida. Todos temos uma oportunidade nesta vida. E o contexto dessa história é que nós temos que ganhar alma com o nosso dinheiro. Nós temos que ganhar alma com os bens que o Senhor nos dá.
porque foi colocado nas nossas mãos. Então, o dinheiro, quando falta, é porque nós já partimos desta vida. Sempre haverá oportunidade. Lembre-se, Jesus fazia discípulo, e o discípulo sabe muito bem que não vai abandonar seu mestre, que não vai abandonar o seu Senhor, porque ele aprendeu a amar. Ele aprendeu a amar mais do que seu filho, mais do que seu vizinho, porque ele é discípulo, porque ele é discípulo. Então, em toda essa história, quando acabar o dinheiro, os bens, quando partirmos para a nossa vida futura, o que é que vai acontecer? O discípulo vai estar do teu lado, junto com seu Senhor, nos tabernáculos eternos. Glória a Deus. Então, meus queridos amados irmãos, nós vamos continuar esta aula exatamente na aula extra. Nós vamos fazer uma nova aula sobre o mesmo tema da lição de número 1, mordomia cristã. Venha estudar comigo você neste trimestre. Eu enviarei todas as aulas desse trimestre para você no seu zap pessoal, do meu zap pessoal. Então estuda comigo, faz uma doação de qualquer valor e você já estuda todo o trimestre da mordomia cristã comigo no meu zap. Vamos fazer novos desenhos preparados para você fazer aí na sua sala de aula. Deus vai te usar de uma forma gloriosa e o nosso Pai que está no céu será glorificado. Deus te abençoe e entre em contato conosco. Até lá, se Deus quiser, com a próxima aula de número 2